Fala galera, e aí beleza? Eu sou o Léo Xavier e esse vídeo faz parte de uma playlist que está no meu canal sobre cinesiologia. Agora a gente vai entrar na parte de estruturas. Quando eu me refiro a estruturas, eu quero dizer artrologia ou fisiologia articular, como as articulações funcionam. E a gente vai começar estudando o complexo do ombro. Quando a gente diz que uma estrutura é complexa, significa que ela é formada de pequenas partes e que o funcionamento dessas partes vão compor algo ainda maior ou mais complexo. A gente vai começar pelo complexo do ombro, e o complexo do ombro é formado por 4 articulações. A gente vai separar essas articulações e vai estudar cada uma delas pelo ponto de vista dos eixos de movimento. Os eixos de movimento, eu me refiro ao movimento osteocinemático, que é aquele movimento mais amplo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a artrocinemática, e a gente vai aprofundar no movimento que acontece dentro das articulações. O complexo do ombro é formado por 4 articulações. A gente vai começar falando sobre a articulação externo-clavicular. A articulação externo-clavicular, assim como as outras articulações, vão ter 3 graus de liberdade. Significa dizer que ela vai se movimentar nos 3 planos de movimento. Se você trabalha com planos de movimento, já tem um vídeo aqui nessa mesma playlist falando sobre eixos e planos de movimento. A articulação externo-clavicular possui 3 graus de liberdade. O primeiro grau de liberdade é o eixo vertical ou eixo Y, e esse eixo vai permitir os movimentos de protração e retração da escápula. A gente vai enxergar esse movimento acontecendo de cima, então esse movimento vai acontecer no plano transverso. O outro eixo que a gente tem é o eixo antero-posterior. No eixo antero-posterior, a gente vai ter os movimentos de elevação e depressão da escápula. E no eixo X, ou no eixo médio-lateral, a gente vai ter uma rotação posterior ou uma rotação anterior. Se ninguém nunca apresentou para você dessa forma, eu te apresento os eixos de movimento atravessando as articulações. Eu gosto de representar as articulações dessa forma, porque colocando os eixos que passam por essa articulação, só nos resta movimentar, rotacionar o eixo, para saber qual movimento vai acontecer na articulação. Eu acredito que assim fica mais fácil de entender o movimento osteocinemático que aquela articulação possui. Então, a articulação externo-clavicular possui 3 graus de liberdade, ela vai ter 3 eixos de movimento e ela vai se movimentar nos 3 planos de movimento. A segunda articulação que a gente vai falar é a articulação acrômio-clavicular, a ligação entre o acrômio e a clavícula. Eu sempre tive um pouco de dificuldade, porque quando eu olhava para a escápula, eu não tinha certeza de com quem a clavícula se articulava, se era com o acrômio ou com o processo coronoide. A clavícula vai se conectar ou vai ter uma ligação com o acrômio, e o acrômio é esse bracinho de cima da escápula, e não de baixo. O de baixo é o processo coronoide. Na articulação acrômio-clavicular, a gente também vai ter 3 graus de liberdade, significa dizer que essa articulação vai se movimentar nos 3 planos de movimento. Para facilitar o entendimento da articulação acrômio-clavicular, a gente vai olhar para ela de costas. Então, essa imagem representa a clavícula de costas. A gente está olhando para ela, esse é o seu ponto de vista. Você está olhando para ela se movimentando de costas. Então, traçando os eixos de movimento pela articulação acrômio-clavicular, nos resta rotacionar esses eixos para descobrir qual é o movimento osteocinemático que ele possui, ou que essa articulação possui. No eixo vertical, a gente vai ter o movimento de rotação interna e externa da clavícula. A nomenclatura dos movimentos da articulação acrômio-clavicular podem se confundir com os movimentos da articulação escápulo-torácica. A gente vai chegar na articulação escápulo-torácica, mas os movimentos, apesar de serem parecidos, vão ser diferentes, porque um vai se articular com o acrômio e a outra vai deslizar nas costelas. Então, voltando para a articulação acrômio-clavicular. A articulação acrômio-clavicular possui 3 eixos de movimento. Esses eixos de movimento vão passar ali pelo centro da ligação entre a clavícula e o acrômio. A gente está olhando para essa imagem de costas. Então, o movimento que a gente vai ter no eixo vertical, a gente vai estar olhando de cima, nosso ponto de vista é superior. A gente vai ter uma rotação interna e uma rotação externa. No eixo antero-posterior, então você está olhando para a articulação de costas, no eixo poderia até ser posterior-anterior. No eixo Z, a gente vai ter um movimento de báscula, ou de rotação superior e rotação inferior. Essa nomenclatura de rotação superior e rotação inferior é utilizada por Donald Newman no seu livro Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético. E em outros livros você pode achar nomenclaturas diferentes, como no livro do Capande, ele se refere a esse movimento como báscula. E ele faz uma analogia com um sino, que faz esse movimento de balançar para lá e para cá. Então, no eixo antero-posterior, a gente vai ter um movimento de rotação superior e rotação inferior da escápula. No eixo médio-lateral, a gente vai olhar para o movimento em perfil, você está olhando para mim de lado e o movimento vai acontecer nesse plano, no plano sagital. No eixo médio-lateral, no plano sagital, a articulação acrômio-clavicular pode fazer uma inclinação anterior ou a inclinação posterior.
E esses são os três movimentos que acontecem na articulação acromioclavicular. A articulação glenohumeral é a articulação mais famosa que a gente tem e a gente costuma se referir a essa articulação quando a gente fala sobre o ombro. Mas agora você sabe que o ombro ele é um complexo formado por 4 articulações. Mas vamos lá, a articulação glenohumeral. A articulação glenohumeral é o encaixe entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. É uma articulação que também possui 3 graus de liberdade, que vai se movimentar nos 3 planos de movimento, e ela possui 3 eixos de movimento. Então, traçando os eixos de movimento que passam por essa articulação, a gente vai rotacionar os eixos e descobrir qual é o movimento osteocinemático que essa articulação possui. Então, na articulação glenohumeral, a gente vai ter o movimento no eixo anteroposterior de abdução e adução. No eixo médio-lateral, o movimento vai acontecer no plano sagital. A gente vai ter o movimento de flexão e extensão. E no eixo vertical, o eixo que vem de cima, a gente está olhando para o movimento de cima, no plano transverso. A gente vai ter o movimento de rotação interna e rotação externa. Ok? Restou então a articulação escápulo-torácica. A articulação escápulo-torácica, ela não é de fato uma articulação, mas ela funciona como se fosse uma articulação. Então a gente vai ter o movimento acontecendo também nessa junção entre a escápula e as costelas. Os movimentos que a gente pode ter nessa junção são os movimentos de elevação e depressão, rotação para cima e rotação para baixo, e a gente vai ter esse movimento das se afastarem e se juntarem. Então a gente pode encontrar duas nomenclaturas diferentes: abdução e adução das escápulas, ou protração e retração das escápulas. E esses são os movimentos que a gente pode ter na articulação escápulo-torácica. Essas articulações juntas vão dar origem ao complexo do ombro. Cada articulação vai ter o seu movimento, e quando a gente movimenta o ombro, cada uma dessas articulações vão somar os seus movimentos para dar origem a um movimento mais amplo, que é todo esse movimento que a gente possui do ombro. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. No vídeo a gente vai falar sobre o movimento artrocinemático. A gente vai entender melhor como é o movimento que acontece lá dentro das articulações. Valeu? E aí, se esse vídeo te ajudou, por favor, não esquece de compartilhar ele com alguém para que o vídeo chegue mais longe e curtir o vídeo para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu, abração, fica com Deus.